Boa noite a todos, meu nome é Márcio Gomes, eu sou treinador comportamental, faço parte de algumas técnicas de conexão com o ser, gosto de estudar diversas vertentes e é uma honra, em primeiro lugar, estar aqui presente no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar e reverenciar todos os patronos do Círculo e dizer que é um prazer estar aqui, é uma honra, um privilégio. E para começar a falar um pouco sobre o pensamento elevado e a ansiedade, eu vou trazer para vocês um pouco da minha história e de quem eu sou, senão não faz sentido eu estar aqui. Quem é o Márcio? Eu sou treinador comportamental, mas eu comecei como bacharel em ciências contábeis. Eu comecei com ciências contábeis, trabalhei com auditoria com construtoras por 5 anos. E após 5 anos trabalhando fortemente para evoluir na carreira, evoluir na vida como um todo, eu notei que alguma coisa estava desalinhada. Foi quando eu comecei a buscar por algumas formações de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento em todas as áreas do desenvolvimento humano. Me afiliei à Rosa Cruz, comecei meus estudos, comecei a me aprofundar na inteligência emocional, na inteligência espiritual também. Foi quando comecei a galgar cada vez mais o cerne da questão que eu acredito ser a comunhão de todas as áreas da vida do ser humano para um desempenho e uma elevação. Então, busquei por formações como treinamento comportamental, treinamento sistêmico, sou leader training, faço também terapias holísticas, trabalho com as terapias holísticas. Entretanto, disso tudo, nada é importante, porque se eu não conseguir transmitir a vocês um pouco da minha essência e um pouco do que eu posso evoluir a mente una, eu acredito que nenhum título, nenhuma formação é importante. Por isso que eu sou um pouco pragmático, eu gosto de falar da prática e o que ela traz e o que ela trouxe para mim. Durante o meu trabalho com ciências contábeis, eu tive um burnout, e nesse burnout ficou muito claro para mim que eu estava exercendo um papel que não era o papel que eu deveria estar exercendo. Eu estava trabalhando com uma coisa que eu não gostava, estava trabalhando com uma coisa que não me agregava. E por isso eu busquei entender. E nisso rolou uma batalha na minha cabeça. E essa batalha ela se deu para entender. Ora, se eu estou com a minha saúde em dia, se eu estou com os meus boletos pagos, questão financeira está tudo certo, se eu faço bem para os outros, por que que tem algo que não está em harmonia? O que está havendo que está desalinhando todo o meu ser? Porque eu não estava bem, eu tive um burnout. E para entender isso, eu fui um pouco nas raízes emocionais e nas raízes espirituais, nas raízes que eu busquei a solução. Foi quando eu comecei a entender um pouco mais da inteligência emocional aliado à parte espiritual do ser humano, que me caiu a ficha. O ser humano ele é multifacetado, e para entender um pouco mais sobre isso, essa batalha ela se deu apenas na minha mente. Ela não era externa a mim, não era o ambiente, não eram as pessoas ao meu redor. Ela era apenas a desarmonia dos meus pensamentos. Sendo assim, essa batalha impactou a minha realidade. E como pode, portanto, um pensamento impactar a nossa realidade? Ora, se ele é algo apenas passageiro, se ele é algo imaterial, como ele pode impactar a nossa realidade de forma tão grande? Bom, para exemplificar um pouco sobre isso, eu trouxe a história de Phineas Gage. Phineas Gage trabalhava numa ferrovia e em determinado momento rolou um acidente. Este acidente fez com que uma barra de ferro atravessasse a cabeça, o crânio dele, pegando parte do lobo frontal. Essa parte que foi danificada, os médicos atestaram que ela não iria danificar as funções executivas de Phineas Gage. Ele ia conseguir ter a sua independência da mesma maneira. Entretanto, Phineas Gage, ao longo do tempo, começou a ter desajustes comportamentais. O que antes era uma pessoa carinhosa, amorosa, bondosa, querida pelos seus amigos, passou a se tornar uma pessoa raivosa, e esses comportamentos dele começaram a afastar todo mundo de perto dele. Mas se o pensamento não está no cérebro humano, que é a matéria,
Por que afetar a matéria colocou em jogo a consciência de Phineas Gage? Alberto Delissola, grande hipnólogo, master em algumas, como PNL, algumas práticas, traz que a nossa consciência tem uma participação muito pequena no nosso comportamento. E ele complementa que ela toma decisões baseadas em uma série de processos sobre os quais não se tem controle. Para entender um pouco melhor sobre isso e como a ansiedade impacta na nossa vida, eu faço a pergunta: será que podemos mudar alguma coisa? Afinal, se a consciência tem um papel tão pequeno, será que nós podemos mudar algo? Para exemplificar essa pergunta, para entender um pouco mais sobre a ansiedade e o medo também, imaginemos a seguinte situação: nós estamos dirigindo nosso carro, indo para o trabalho, e em determinado momento, o que acontece? Um pensamento vem à nossa mente: será que eu tranquei a porta do carro? Imediatamente, existe uma série de fatores químicos, fisiológicos, e a gente começa a se questionar e outros pensamentos vêm à mente. Bom, se eu não tranquei a porta, algum ladrão pode entrar, e se algum ladrão entrar, eu posso perder a minha TV, posso perder isso, posso perder aquilo. Contudo, essa ansiedade que brota do nosso ser, ela é algo que vem advinda de um pensamento. A partir do momento em que um pensamento se instalou em nossa mente e nós o seguimos, essa ansiedade pode ser disparada. Existe um processo racional por trás disso. Agora, imaginemos uma outra situação. Estamos com o nosso carro dirigindo e em determinado momento uma freada brusca do carro da frente, seguida por uma brusca movimentação do carro ao lado, faz com que nós tenhamos que tomar uma decisão violenta e jogar o carro para outra pista. Naquele momento, os mesmos sintomas de taquicardia, sudorese, pupilas dilatadas, tudo isso ele é instalado em nosso corpo físico. A ansiedade, ela também vem da mesma maneira, contudo, ela não passa pelo processo racional. Ela é muito mais rápida. A via de acesso para essas reações físicas, fisiológicas, ela é outra. Ela não passa por todos os caminhos neurais, no caso, que a primeira situação passa. A ansiedade, ela é benéfica quando é na primeira situação ou quando ela é da segunda situação, a depender da funcionalidade ou disfuncionalidade do ser. Ora, se nós temos que virar bruscamente, eu não quero pensar 13 coisas antes de virar bruscamente. Eu quero que o meu cérebro e o meu ser seja capaz de tomar essa decisão rapidamente. Entretanto, existem alguns elementos de funcionalidade e disfuncionalidade que nós podemos identificar na ansiedade para saber se ela está nos afetando ou se ela está em harmonia. Dentre eles, a capacidade executiva. Se nós conseguimos executar nossas funções diárias sem desviar o foco ou sem nos atrapalhar, o nível de sofrimento, o quanto nós sofremos com essa ansiedade, se ela causa dor física, se ela causa desarmonia em relacionamentos, isso pode gerar sofrimento. E também a frequência. Qual a frequência que isso acontece em minha vida? É todos os dias eu me sentindo ansioso por situações adversas ou, na realidade, eu me sinto ansioso quando eu preciso? A partir dos 3 elementos da identificação, nós podemos entender um pouco mais sobre o caminho neural da ansiedade. Portanto, a ansiedade, quando é gerada por um pensamento, ela toma um caminho neural diferente de quando ela não é gerada por um pensamento, quando ela é gerada por uma reação ao meio externo. A primeira via, gerada por um pensamento, ela passa pelo córtex, que está no centro da tela. Então, nós recebemos uma informação, no caso, o pensamento. O nosso tálamo processa essa informação. O nosso córtex, que é responsável pela nossa racionalidade, vai processar todo esse contexto e os contextos externos para gerar uma reação ou não pela amígdala. A amígdala vai disparar um estímulo para o sistema nervoso simpático. E aí sim, nós podemos ter algumas reações físicas, fisiológicas. Contudo,
Nós podemos ter a segunda situação do carro, por exemplo, em que uma situação adversa, uma informação vem, o nosso tálamo imediatamente, sem enviar para o córtex, envia um sinal neurotransmissor diretamente para a nossa amígdala. E esse sinal, ele é interpretado pela amígdala como uma emergente necessidade de resposta, ou seja, ela vai gerar uma reação de luta ou fuga. Isso é muito importante. Por quê? Em determinadas situações do nosso dia a dia, estímulos externos nos provocam a reação de luta ou fuga. E esse é o ponto. A partir do momento que você identifica se isso está vindo de um pensamento ou de uma situação externa, você consegue identificar e controlar melhor a tua ansiedade. E controlando melhor a ansiedade, você começa a enfrentar mais seus medos, começa a se tornar um ser mais harmônico. Prentice Mulford trouxe que o medo é apenas outro nome por falta de poder para controlar nossas mentes, ou, em outras palavras, para controlar o tipo de pensamentos que pensamos ou apagamos. Ora, se o pensamento ele é danoso a mim, eu dou força a ele, eu sigo ele com a minha mente, começo a vasculhar de onde ele vem, começo a dialogar com ele, dar força a ele, isso é possível gerar medo. E esse medo, muitas das vezes, dispara essa situação de luta ou fuga desnecessariamente. Portanto, entender, de acordo com o que Mulford explica, que você controlar o seu pensamento, não dando voz a ele, é de suma importância para você ter serenidade e harmonia durante o seu dia a dia. Alguns sintomas da reação de luta ou fuga. Alguns sintomas da reação de luta ou fuga são batimentos cardíacos acelerados, respiração rápida e curta, frio na barriga, vontade de evadir-se, suor excessivo, tensão muscular ou imobilização de algum membro, falta de concentração. Eu tenho certeza que são sintomas de uma reação de luta ou fuga, independente de você estar ou não em uma situação de perigo. Pois existiam dias no escritório em que eu tinha todos esses sintomas e eu estava 100% bem, não tinha perigo algum. Mas existiam pensamentos em minha mente que faziam com que disparasse essa reação automaticamente e não passava pelo meu processo racional. O sintoma físico ele se instalava independente da minha vontade. E por conta disso, eu comecei a estudar mais a fundo para entender. Bom, se você fugir, você reforça a crise. Agora, se você enfrentar, você começa a habituar com ela. Então, em determinado momento, numa situação que você se vê numa reação de luta ou fuga, claro que coerentemente, se estiver na frente de um leão, você não vai ficar parado e querer fazer carinho dele. Mas você pode habituar-se com determinadas situações que te dão esses sintomas de luta ou fuga, para que com isso você vá gradualmente diminuindo essa sua exposição e risco de gerar essa reação novamente. Para controle da ansiedade, temos que entender algo. No primeiro caso, em que passa pelo pensamento, é muito importante saber que ali há uma racionalidade. Há como você controlar e evitar a reação de luta ou fuga antes dela se instalar. Quando emerge um pensamento na nossa mente, nós podemos simplesmente dialogar com ele e abrandá-lo para que, entendendo o porquê ele veio, nós mantenhamos a nossa sanidade, a nossa harmonia. Contudo, a partir de um momento que uma reação de luta ou fuga já está instalada no seu corpo físico, não adianta você tentar dialogar com seus pensamentos. A partir deste momento, o seu corpo ele já está manifestando aquilo que ele precisa manifestar, e até você se acalmar através dos seus pensamentos, pode ser tarde demais. Você pode
ter uma crise de ansiedade, uma crise do pânico, e isso gerar alguns desajustes para você. Portanto, é importante entender que dentro das técnicas de controle da ansiedade, nós temos algumas que se aplicam antes e outras que se aplicam depois da crise, ou até mesmo durante. Bom, auto-hipnose, no caso uma meditação, no caso você entrar em harmonia, fechar os olhos, abrandar a mente, você ir para um local seguro na sua mente, se imaginar lá e lá mantiver-se, isso é uma técnica. A visualização, muito comum em ordens esotéricas, de fazer uma visualização, até mesmo projetar uma cena futura, se imaginando janela, tudo isso é muito benéfico, mas antes da crise. Porque a partir do momento que uma crise se instala em você, no seu corpo físico, se você se imaginar calmo e você se imaginar bem, respirando perfeitamente, é pouco provável que resolva. Não é impossível, mas é pouco provável. Portanto, essas são técnicas que se aplicam antes da crise. Já a prática do mindfulness, que seria, em outras palavras, você ter atenção plena ao presente. Observar e estar atento a tudo o que está à sua volta e a tudo o que está no seu interior. E essa é uma técnica que pode sim ser aplicada durante e depois da crise. Contudo, não é a mais eficaz, na minha opinião pessoal. Exercícios e respiração, na minha visão, durante e depois da crise, são a técnica mais eficaz. Prestar atenção na respiração, no ritmo da sua respiração, no sopro que está saindo da sua narina, é muito eficaz para você, durante uma crise, perceber-se como ser e começar a harmonizar-se com o todo, para diminuir essa sensação física que está incomodando nesse momento. Já exercícios, você praticar exercícios como musculação, exercícios aeróbicos, entre outros, todos eles são muito benéficos, pois você eleva e diminui a frequência dos batimentos cardíacos e você está em um ambiente controlado para você não ter excesso de pensamentos que te levem a crer que está em perigo. Além disso, regula funções hormonais, gera novas sinapses neurais, estimula a produção de novos neurônios. E tudo isso vai fazer com que os caminhos do seu cérebro, que já estão mielinizados dos seus neurônios, eles possam ser refeitos para um caminho que não é o caminho comum da ansiedade. E você começa a reescrever como o seu cérebro pensa. Sócrates trouxe: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ora, para ele ter dito isto, era uma pessoa que se aprofundava muito em autoconhecimento e entendia que não adianta entender de todo o resto se não se conhece. Para se conhecer, é muito importante entender a natureza dos seus pensamentos. Os seus pensamentos, há muito pela ciência, é conhecido e compreendido que é o resultado da sua atividade cerebral. Contudo, a ciência não explica 100% das coisas. Então, para entender um pouco melhor sobre isso, eu trouxe essa imagem que representa a consciência, o Criador, que representa o arquiteto do universo, de acordo com a crença de cada um, e o ser humano e as vibrações que estão ao seu redor. O pensamento, de acordo com alguns estudos, ele é compreendido entre o resultado da interação do ser interior com o ser exterior, que seria o todo. Portanto, ele é uma vibração, já que toda matéria que nós vemos é vibração e todo o nosso ser interior também é constituído, materialmente falando, por matéria. Nós temos essas duas naturezas vibratórias e, além delas, a alma, ou
de acordo com outras nomenclaturas, o espírito, entrando em comunhão com esse todo, resulta desse pensamento. Portanto, o pensamento ele é uma vibração modulável. Caso você tenha um pensamento negativo, não adianta o todo ser positivo, e vice-versa. Brent Smulford também trouxe que você precisa ter consciência dos seus pensamentos e você precisa trazer para a sua consciência aquilo que você deseja manifestar como se já tivesse manifestado antes mesmo de ter o feito. Ora, se eu preciso pensar já ter conseguido algo antes de ter o feito, é percebido então que o pensamento tem poder, que o pensamento dá resultado no externo. Mas o pensamento é algo que está na minha mente? Muitos pensam, mas não necessariamente. Pois existem pensamentos que são a soma de mentes pensantes. Nós, como inteligência criadora, a semelhança do Criador, nós temos esse poder, mas devemos usá-lo a nosso favor, pois ele é altamente destrutivo também. Eu acredito em 3 pilares da vida, que são o mental, o físico e o emocional. Eu falei um pouco aqui sobre o físico. O mental é do que nos alimentamos mentalmente, o que lemos, o que estudamos, com quem conversamos, o que acreditamos. E o emocional é a regulação das nossas emoções e a compreensão de como nós nos comportamos perante a sociedade, na minha concepção. Entretanto, a soma desses 3 pilares, para nós atingirmos de fato o pensamento elevado, é que dá-se o eu sou, dá-se o espiritual. Não adianta eu, Márcio, tentar sentar na minha casa e começar a imaginar, meditar, sendo que o meu físico não está legal, estou com dor aqui e ali. Eu preciso resolver isso. Muito da prática esotérica, ela é atrapalhada por conta de que esquecemos que somos seres carnais, viventes, físicos, e precisamos prestar atenção no seu corpo físico. Ele fala conosco. Da mesma forma, nossas emoções. Se eu estou triste, não adianta eu tentar meditar e fazer alguma prática para me elevar, sendo que eu não estou observando, auto-observando a raiz disso. Todas essas práticas, elas vão ajudar e elas são necessárias. Porém, como eu disse, durante uma crise, não se faz. Se foca em resolvê-la da maneira já instalada no físico. O pensamento elevado e a busca por ele, ela te coloca em comunhão com esse ser espiritual. Portanto, o pensamento elevado, ele traz uma força muito desconhecida às vezes, pois o poder gerado de 10 mentes para o bem é superior a de 10.000 mentes agindo em um motivo menor. Mas é um poder silencioso. Ele se move de maneiras misteriosas e é sem ruído, como eu disse para Brent Smulford. Ou seja, como eu disse, as mentes pensantes, ao se combinarem para um bem comum, como cá estamos fazendo hoje, é muito mais poderoso do que 10.000 mentes, por um motivo ínfimo. O pensamento elevado, em minha concepção, ela se dá através dessa busca de harmonia com o todo. E aí cabe a nomenclatura de cada um, porém, se eu não estou em harmonia com as leis universais, será mesmo que eu posso atingir uma elevação? Será mesmo que eu posso ter um pensamento elevado? Será que eu estou livre de cair em desarmonia? Ao ter um desequilíbrio em suas funções, gera-se um sentimento, um sofrimento, uma dor, uma doença.
A doença, portanto, pode estar no plano espiritual, mental, emocional ou físico. Rômulo Mantovani trouxe isso para nós e acho belíssimo, pois ele contempla essa visão dos 4 pilares e, ao mesmo tempo, entende-se que o desequilíbrio, às vezes, de uma função pode afetar no todo. Por isso, essa união, respeitando a harmonia entre todos esses aspectos, é muito importante. Aquele que tiver consciência do divino em si e viva de acordo com essa consciência, terá harmonia. Entretanto, aquele que violar as leis de vida por ignorância ou mau hábito, criará um desequilíbrio que retardará a sua evolução e a do coletivo. Ora, do coletivo também, não só a dele. Porém, aquele que tiver consciência do divino em si, já está se elevando, já está buscando. E essa é a busca de todos nós, fazer esta comunhão com o divino. A conexão com o pensamento elevado, portanto, ela depende e ela é afetada por algumas coisas. A desarmonia de polaridades positiva e negativa afeta essa conexão com o pensamento elevado. Os ciclos, os ritmos precisos dos batimentos cardíacos, da respiração, do cosmos, estão todos pré-determinados. Estão todos alinhados com a consciência divina. Quando você tenta sair de algum desses ciclos, pode ser desarmônico. A frequência vibracional própria de cada ser, a higiene respiratória e alimentar, também pode afetar a sua conexão com o pensamento elevado. O sono e o repouso. Muitas vezes você faz tudo perfeitamente, mas você não dorme, você não repousa. Isso, a partir desse momento, você vai estar em desarmonia também com o pensamento elevado. Tudo isso faz parte da concepção para se ter uma conexão com o pensamento elevado. E, não menos importante, se está totalmente separado da luz, como pode sozinho uma chama, como pode acender sozinho uma chama para servir-lhe de guia? Portanto, certo da nossa tentativa incessante e busca pela conexão com o divino, eu creio que o pensamento elevado dá-se pela constante excelência de ações e excelência de pensamentos, seleção deles, para buscar o que nossos antecessores, os nossos mestres deixaram para nós. Eu agradeço a todos e desejo uma ótima noite.